De fato, bebi intensamente da propriedade intelectual nos últimos meses e anos, mas mais intensamente ainda nessas últimas 2 semanas em Oxford, em que a gente pôde conhecer professores do mundo inteiro, da área, e fizemos bonito, né? Em 3 meninas gaúchas, as coaches além de mim também meninas, e não deixamos a desejar para time nenhum. Ganhamos da London Law College, ganhamos da Universidade Nacional de Canberra, na Austrália, ganhamos de Jindal, na Índia, e também de Hong Kong, que era um time super treinado, que inclusive entregou a melhor resposta escrita ao problema que tinha sido submetido. Então, assim, um momento de muito orgulho e satisfação mesmo, né? Não é porque a gente está aqui no sul do sul da América do Sul que a gente deixa a desejar de maneira nenhuma. Me deixou muito orgulhosa. Então, obrigada pelo reconhecimento ao trabalho delas, foi uma dedicação muito intensa. Foi uma honra para mim ter sido convidada para estar aqui hoje, junto da professora Cláudia Lima Marques, né, doutora pela Universidade de Heidelberg, com a máxima cum laude, né, a summa cum laude, que reflete uma tese de altíssima qualidade. Ela foi minha orientadora, né, eles dizem que é um estado permanente, né, então é minha orientadora de mestrado e doutorado, também pós-doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e fez também mestrado em Tübingen. Ela é especialista em Direito Comunitário Europeu, também pela Universidade de Sarre. Para aqueles que convivem no âmbito do direito do consumidor, ou mesmo no meio acadêmico, em qualquer que seja a área, né, a professora Cláudia é autoridade notória, né, sempre muito valorizada, muito reconhecida, e é uma satisfação, então, poder estar aqui hoje, mediando, apresentando o seu trabalho junto da querida professora Cone, que conheci hoje, a professora Cone Preto Fortunato Cesário. Ela é doutora e mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo e foi vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, sendo professora efetiva dessa universidade e também na pós-graduação da academia do INPI. Então é com muita satisfação que eu estou aqui hoje mediando a apresentação dessas 2 grandes autoridades, mulheres admiráveis, né? O mês da mulher, e estamos chegando com força total nesse mês, né? O desempenho do time, agora esse evento acadêmico. Então, para mim é um privilégio, realmente. Obrigada pela oportunidade, professor André, pelo professor Milton, pelo convite para estar aqui hoje. E eu vou passar, sem maiores delongas, a palavra para a professora Cone, que vai dar início à exposição, e depois a professora Cláudia vai complementá-la. Você vai querer usar a tribuna? Eu tenho uma apresentação de PowerPoint e vou ver se esse é o... de passar. Perfeito. Bom, eu quero dizer que eu me sinto muito honrada de estar aqui em terras gaúchas, sabendo que eu sou a única alienígena, né, estrangeira aqui, mas eu quero dizer que eu tenho um pé aqui no sul. Eu sou, na verdade, paranaense, para quem não sabe. Carioquei há uns 12 anos, então eu tenho esse sotaque um pouco estranho, né, uma mistura de um chile com um leite quente, que dá dor de dente, e vai tudo, né. E a professora Lisiane foi uma inspiração, conhecer o trabalho dela e saber agora. E tenho que dizer que eu não sei se eu cometi foi pirataria, porque a gente criou agora uma primeira competição nacional de propriedade industrial. Ainda a BPI vai divulgar, os alunos lá da UFRJ, junto com a ABP, inspirada no grande feito que a senhora fez. Então, em breve, a senhora vai ver aí nas redes sociais o anúncio aí pela BPI, inspirada no feito. Então, desculpa a minha pirataria. E a inscrição do seu grupo, infelizmente, está vetada. Brincadeiras à parte, é lógico? Não, eles são muito bem-vindos, né? Eu não quero, a última vai ganhar. Grandes mulheres
como é que é, né? Mas, assim, foi uma honra, brincadeira aqui. A professora Cláudia Lima Max, se eu fosse mandar para ela a quantidade de abraços e honrarias e saudações, eu gastaria os 15, 20 minutos que eu tenho aqui. Eu acho que a professora Elisiane muito bem falou, é uma notória. Confesso, estou nervosa, e aí pintei as minhas unhas da cor do evento, que era para não chamar a atenção de que está tremendo. De estar aqui sentada com ela. Mas o principal é ter este evento que mistura a propriedade intelectual com os outros ramos do direito. Sair da caixinha hermética. Esse foi o grande inspiração de estar aqui em Terras Gaúchas, além do churrasco que o Milton vai fazer mais tarde, em pagamento, né? Sabe, essa cobrança, brincadeira. Mas sair a propriedade intelectual dessa caixinha hermética. E as outras áreas do direito deixar de nos ver também como o que é aquilo lá? É um negócio diferente, são os tais dos escritórios boutiques, os escritórios à parte. Nós precisamos nos misturar. Nós, da propriedade, precisamos nos misturar e os outros ramos do direito precisam nos aceitar. Nós precisamos estar participando do direito societário, como vamos ver agora. Por exemplo, uma coisa que tem me passado muita dúvida é como é que vai ser essas SAFs, né? Se eu não estiver falando errado, os seus contratos de cessão de marca, vai ser cotitularidade, vai ser licença, como é que eles vão viver? Como é que vai ser? O Grêmio, né? O Colorado, vai ser de quem? Vai ser da SAF? Vai ser do torcedor? Como é que eles vão fazer com tudo isso? Eu duvido que os clubes estão pensando nisso. Eu duvido que os advogados de direito desportivo, na sua grande maioria, estão pensando em propriedade intelectual. Não pensam. Então eu fico muito feliz de estar vendo este movimento, sempre os gaúchos saindo na frente, de fazer a propriedade intelectual sair da sua caixinha hermética e os outros ramos nos aceitar como parte importante, integrante e transdisciplinar nesse estudo todo. Eu pedi a honraria de falar primeiro no lugar da professora Cláudia Lima, porque o Milton me ensinou agora, eu vou fazer o meio de campo, porque eu tenho certeza que ela virá com um gol, que vão ser várias provocações de como a propriedade intelectual neste mundo hermético desconhece o direito do consumidor e vice-versa às vezes, mas principalmente nós. Tem que apontar para onde? Bom, lógico, eu tinha que trazer aqui, né, uma transcrição de uma parte de uma das obras da professora Cláudia Lima Max, e que todos sabem que é um clássico onde ela traz a ideia de vulnerabilidade dividida, e aí vou deixar com ela, lógico, não me perguntem nada, está proibido, que é a vulnerabilidade funcional, jurídica. Se me perdoem, eu vou levantar para poder enxergar aqui o meu próprio slide. A vulnerabilidade funcional, jurídica, técnica, que o consumidor tem. E estes conceitos que a professora Cláudia Lima Max trouxe passam largo e longe, e o judiciário, quando vai tratar de propriedade intelectual, desconhece e então nem sabe que existe. E deveria. E a gente vai ver aqui, eu pretendo criticar isso. Por quê? Porque a gente tem o produto, a gente tem a marca, que é o que nós vamos mais falar hoje, e a gente tem o consumidor. O destinatário final, como o Gustavo há muito tempo atrás já escreveu, das marcas é o consumidor. O mercado sabe disso, os marqueteiros sabem disso, todos nós sabemos, mas o INPI não sabe disso. Eu vou mostrar aqui para vocês. O destinatário final é o consumidor. E aqui, por quê? Aqui o Milton disse que eu podia provocar. E aqui eu vou começar a ter o primeiro problema hoje à noite, que é com o Gama Cerqueira. Ele vai me visitar. Mas eu tenho que dizer isso. Esse conceito de consumidor comum que o Gama Cerqueira trouxe em 1946, lógico,
estou falando de gama cerqueira, estou falando do homem que é o nosso mestre, o nosso papa. Em 1946, essa ideia de consumidor comum ou de homem médio, ela era válida. Mas hoje a gente vê os tribunais aplicar este conceito que foi escrito em 46 e não tem mais cabimento. Em 2016, o STJ dizer que a gente tem um consumidor médio, um homem médio. Quem é esse homem médio? Eu vou falar aqui para vocês que eu entendo que não existe esse homem médio, esse consumidor médio. Tá? E muito mais, olha o que o STJ faz. Aqui eu não vou ter uma assombração, mas eu vou ter um telefonema na madrugada do ministro Salomão, com certeza. Que ainda ele vira e fala assim, que o magistrado, imagina, o magistrado não é o homem médio nem que o Gama Cerqueira pensou. E o magistrado não vai conseguir imaginar esse homem médio. Você não tira um consumidor médio, qualquer consumidor, de uma ideia de algo que se passa dentro de si. Muito menos do magistrado, que faz parte ali de 10% a 15% da população letrada. A gente vai ver isso. Então, a gente não tem condições de imaginar o que o consumidor vulnerável, que a professora Claudine Lima Maia sabe muito bem quem sofre, passa no seu dia a dia. O magistrado não tem como ter essa imaginação e descrever e pensar nesse homem médio. Então, não existe na minha concepção esse homem médio. Por quê? Porque o consumidor, e aqui são ideias do marketing, dos marqueteiros, do Kotler, né? Ele é formado por diversos fatores. Ele é formado por fatores culturais, ele é formado por fatores sociais, por fatores pessoais, por fatores psicológicos no seu comportamento de compra. Então, se ele é um jovem, ele vai se interessar por determinados produtos. Se ele é um jovem geek, acho que esse é o termo agora, como o meu pequeno está aqui, ele vai se interessar por tal marca. Se ele se a família é uma família mais tradicional, talvez por outras marcas, talvez por outros produtos. Se ele é um consumidor voltado para ideias voltadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, ele vai buscar marcas que tenham estes valores. Então, eu vou buscar a minha familiar para dizer o que você acha desse produto para o cabelo, ele é bom, ele não é para a pele. Então, nós somos influenciados no nosso comportamento de compra por todos, pela nossa amiga, por nossos familiares, pela nossa rotina, pela nossa classe social, pelo nosso desenvolvimento cultural, pelo nosso desenvolvimento educacional. O consumidor, segundo o Acker e o Kotler e todos de marketing, eles fazem uma organização mental no seu momento de compra, na sua decisão de compra. Por mais que a gente esteja falando daquela compra corrida ali no balcão da Americanas, das lojas americanas, ali que a gente vai passando no caixa e ele faz, coloca um monte de coisa gostosa para a gente se despertar e comprar. A gente tem ali, em segundos, em milionésimos de segundo, uma organização de memória. Olha, esse chocolate eu já comi. Olha, esse aqui, uma amiga minha, em segundos, ela já me disse que esse shampoo é bom. Olha, esse aqui parece com esse aqui, então deve ser tão bom quanto. Então, nós fazemos todo esse processo, em milésimos de segundo, para fazer uma decisão de compra. Então, o consumidor, ele é influenciado por seus aspectos socioculturais e ambientais, pelo tipo de produto e pelo o seu processo de fizer o seu momento, com mais calma para decidir se ele vai comprar um carro, ele vai passar mais tempo, se ele vai comprar uma geladeira, ele vai passar mais tempo, ele vai procurar na internet, que são bens de valores mais altos, ele vai procurar saber. Mesmo às vezes bens de valores mais baixos, como produtos cosméticos, as mulheres vão procurar saber se não, isso tem a ver com o meu cabelo é oleoso, tem mais a ver com a minha pele. Ela vai procurar saber um pouco mais sobre aquilo. Como essa venda que é feita ali do autosserviço, estimulada pelo marketing para a gente comprar. Então, eu chego à conclusão que nós não temos mais, ou não temos um consumidor médio do Gama Cerqueira.
pelo menos para fins de registrabilidade e de aplicação de uma colidência de marcas no INPI e no judiciário. A gente tem, na verdade, um agrupamento de consumidores que deve ser visto conforme as suas características. A gente não deve ver o consumidor, mas a gente deve ver o consumidor alvo daquela marca. Pense naquela parte amarelada ali. Eu tenho a possibilidade de ter segundo na tela, 2 celulares por habitantes do Brasil. Então, teoricamente, todos os brasileiros são consumidores em potencial de celular. Mas só 3% de todos os brasileiros estão na classe A, que teria capacidade econômica de comprar um celular do iPhone. Então, eu não vou poder comparar um litígio de marca envolvendo o iPhone com outras marcas de celulares que são destinadas a outro público-alvo do ponto de vista econômico e também, às vezes, até do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, eu não tenho um iPhone, mesmo que eu pudesse ter, porque eu não saberia usar e mexer. Porque ele é mais complexo, é um sistema, para quem não entende, pelo menos é assim, que meu filho me demove todos os anos da ideia de ter um iPhone e ele diz, não é para você, mãe. Mas ele me faz comprar para ele. Tem 24 prestações, né? Porque o salário de professora é... Aí é mais velho. É mais velho. Daqui a pouco serão 2. Olha, eu já dá uma sensação. Então, vem, vamos lá, Brasil, mostra a tua cara, né? Buscando aqui o Carlos. A gente tem um Brasil que ele tem diversas situações. Me permite ficar um pouco mais perto do slide, que 5 graus de miopia complicou aqui. A gente tem um Brasil com diversas diferenças culturais, econômicas, e a gente tem um Brasil que não consegue ler marcas. Se nós somarmos de 2019, acima de 25 anos, sem instrução, 6,4%, mais com o primeiro grau de instrução, 32%, primeiro grau fundamental, 32,2%, eu tenho quase 40% da população teoricamente categorizada como analfabeto funcional. Aquela pessoa que não vai conseguir, muitas vezes, ler uma marca num rótulo de um produto. Eu tenho uma distribuição muito desigual dessa questão do analfabetismo. Entre os 6,4% da população brasileira, eu tenho uma quantidade muito maior de pessoas analfabetas entre os nordestinos. Eu tenho aqui, infelizmente congelado em 2010, porque nós não tivemos uma atualização do censo, mas eu não acredito que deva ter mudado muito, eu tenho, na verdade, quase 20% da população brasileira com alguma deficiência visual, tipo a minha agora, né? Desde o cego completo até a visão monocular e a outras deficiências que dificultam realmente a capacidade de ver. Então, eu tenho um volume enorme da nossa população, 40%, que não consegue ler as marcas, e eu tenho 20% que não enxergam as marcas, de alguma forma. Então, você acha que ele vai dizer que isso aqui, ele consegue distinguir com facilidade, como vocês que estão aqui, conseguem distinguir esse mural? Nós conseguimos, mas o judiciário, o que ele fala? O consumidor distingue porque, pela teoria da distância, ele consegue distinguir. Verdade, aqui, não fui eu que inventei. Eu só não consegui saber se essa teoria da distância realmente é assim, porque eu não falo alemão. Mas a professora Cláudia vai descobrir isso. Né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Por quê? O consumidor, pela teoria da distância, aceita a convivência com outras marcas mais ou menos similares. Sabe o que é um consumidor que aceita? Você. Nossa. Quer dizer, eu não, porque eu estou dentro da teoria da distância, tá? Aqueles 40% não aplica a teoria da distância. Se eu estiver usando uma palavra errada, me corrija. Ele está dentro de um campo de vulnerabilidade.
Então ele não consegue separar ali, ver isso. Consegue nós aqui. Então essa teoria da distância para aquele 40% não é isso. Certamente não é. Mas o judiciário embarca nessa ideia de coletivizar esse consumidor geral, médio, e diz o quê? É um padrão de mercado utilizado para comercialização. Então, ele separa, ele consegue ver. Está acostumado que produto de limpeza é azul. Ele consegue reconhecer cada uma das marcas. Sim, quem consegue? Gustavo, que tem os olhos azuis e não usa óculos. Será que esse consumidor, 20% desse consumidor, com essa dificuldade toda de ler, ele consegue ver, perceber que nessa embalagem aqui eu tenho um leão, ali é um tigre, ali é um urso polar e ali um outro bicho que eu não sei identificar? Eu acho que ele não percebe. Esse nosso consumidor não consegue perceber isso, mas o NPI acha que sim. E consegue registro de marca para esse bicho que está entre o cachorro, sei lá o que é o diabo da Tasmânia. Porque o NPI acha que tudo bem, que pode conviver todo mundo, porque o consumidor médio, que é ele, um rapaz ou uma moça que entrou lá, que tem o segundo, já tem um curso universitário, que estudou muito para fazer um concurso, ele reconhece. Mas ele não se lembra dos 40% que não lê, e que não sabe a diferença entre tigre, urso polar, leão e diabo da Tasmânia. Então, o INPI não se preocupou com a ideia de vulnerabilidade do consumidor na regulamentação da sua marca, dos registros de marca. E o judiciário replica a teoria da distância e essa noção, que eu não sei de onde veio, de tendência de mercado, eu acho que veio do tal do Fashion Law, sem observar as vulnerabilidades daquele consumidor alvo daquela marca. Essa história de tendência de mercado. Não tendência de. Agora a tendência a usar colorido, agora a tendência a sapato mais roxo nesse inverno. E aí o judiciário foi isso. Né? Tendência de mercado, sem observar o consumidor alvo. Né? Por exemplo, eu imagino que aqui é um consumidor já de classe econômica inferior para o consumidor do sucrilhos, até por causa da diferença de preço dos produtos. Então, provavelmente, ele está dentro daquela categoria, a maior parte dele que não sabe ler e escrever. 70% da população brasileira está dentro da categoria C, D e E. 70%. Tá? Mesmo no salário de professor, eu sou categoria A. O meu salário é A. Mesmo sendo professor, que vocês sabem que o professor sofre, mas é. E aí, o que acontece? Se o judiciário ainda falta conhecimento sobre propriedade intelectual, ele vai lá e busca o perito, que deveria ser o auxiliar dele. Mas aí o perito do juízo faz uma mera comparação entre imagens, não procura falar com o consumidor e conclui pela sua opinião, ou seja, pelo seu achismo. Mesmo Gama Cerqueira, em 46, já não concordava com esse achismo, tá? E diz, não, os produtos eles são confundíveis, só comparando, sem ouvir o consumidor alvo daquela marca, e podem confundir. Mas aí o juiz sentado da sua mesa fala, não concordo não, porque é o tal da tendência de mercado. É tendência de mercado usar roxo, é tendência de mercado usar azul, ele não vai confundir. Então, nem o perito usou de técnicas metodológicas para ouvir o consumidor, ou usou de ciência para procurar saber o que o consumidor pensa, ele fez uma mera comparação de A com B, e nem o judiciário respeitou o próprio, ou muitas vezes respeita o próprio perito, né, que ele nomeou. Outro que vai puxar o meu pé essa noite é o querido Denis Borges Barbosa, né? Com todo respeito à sumidade que foi, o conhecimento todo que esses dois homens deixaram para nós,
mas a gente tem que atualizar o conhecimento e a sabedoria deles à nossa situação atual. E o que nós temos já como sacramentado para as marcas de remédio, né? Eu tenho consumidor médio para remédio. O INPI, a nossa majoritária doutrina da propriedade industrial, acha que sim. Tanto que, o que ele diz? Agora eu estou falando que estou preparando a jogada para a professora Cláudia. Que a propriedade industrial, ela não visa a marca de plano consumidor. Ela, no caso das marcas de remédio, quem deve olhar pelo consumidor é a tutela sanitária, a Anvisa, não o INPI. E que, mesmo não seja o propósito da propriedade industrial o interesse do consumidor, falando num texto sobre marca de medicamento, e que deve se aplicar o critério médio do consumidor médio no caso de ser remédio que não se exige receita. Porque ainda o remédio que exige receita, o médico vai escrever o nome do remédio, você vai ter que ir lá para o balcão, vai ter que entregar para o farmacêutico, ele vai sofrer para ler o que o médico escreveu, mas ele vai ter que decifrar e vai te entregar. Então, realmente, as chances de uma confusão é menor. Mas aí o que tem? Não, se não exige receita, está ali, é menos ainda a confusão. Então, aceita e prestigia necessariamente marcas mais próximas. Então, a gente tem marcas de remédio, todas evocativas de princípios ativos ou funcionalidade do remédio. Doralgil, Novalgina, Doril, Neosaldina, Dorflex, Dorilac, Doricalm e assim vai. Quando eu tenho assim essa apresentação visual, eu até consigo ver diferenças e talvez o consumidor consiga se atentar, né, que é o famoso trade dress. Mas olha aqui no INPI, mais de 70 registros com o prefixo dor só para humanos, fora os medicamentos e preparados não humanos. E eu tenho desde medicamentos para dor de cabeça até psicotrópicos. Dorilan, Doriflex, Dorinil, Doribio, Doritudo. Por quê? Porque na cabeça eu posso deixar, porque eu tenho que dar o princípio ativo, as marcas farmacêuticas são assim, eu tenho que evocar, eu tenho que trazer o que o remédio faz, o princípio ativo, se ele acaba com a dor. Mas será que depois no mercado isso não vai ser complicado? Para aqueles 40% de consumidores que não sabem ou têm muita dificuldade de ler e escrever? E aqueles outros 20% que têm dificuldade de visão? Né? Mas, de vez em quando, também, o judiciário acerta. E ele diz, a ministra Nancy diz, que é interesse e é objetivo, sim, do sistema da propriedade intelectual proteger o consumidor. Que ele é o finalístico, como o Gustavo já falou isso, e depois dele vários outros. Ele é o finalístico dos interesses da marca. Mas nós temos um país continental, diverso, desigual, vulnerável, como a gente viu aí, e ele indefere pepper dog, porque dog é hot dog, é salsicha para ele. Mas ele não está nem aí para Vina, bem-vindo a Curitiba. Ele indefere essa marca, Vina, bem-vindo a Curitiba, porque é expressão de propaganda, bem-vindo a Curitiba. Está nem aí para Vina. Esse aqui pode, Arnaldo? Bagulho. O INPI diz que pode. Teoricamente pode, gente. O que tem a ver bagulho com roupas da classe 25? Pode, nominativo. Tecnicamente falando, o examinador do INPI não errou. Não tem nenhum tipo de associação, uma marca arbitrária, fantasiosa para vestimento. Mas eu tenho uma apropriação cultural e regional, eu acho que grande, não tem? Vocês não ficaram ofendidos aqui com o banheiro que o cara registrou? Não? Mas se eu falar que foi um carioca, vocês vão ficar bravos. E foi. A marca tem que ser verdadeira? Não necessariamente. A marca é uma criação dos marqueteiros, dos publicitários. Ela é para nos inspirar, para nos levar àquelas influências todas do comportamento. Mas ela não pode ser enganosa, porque é uma das diretrizes da registrabilidade de marca. Milton, aqui a provocação é para você, que eu sei que você gosta de filosofia e gosta de teoria do direito. Será que é princípio isso aqui, especialidade, licitude, veracidade, disponibilidade, ou é diretriz?
Isso a gente deixa para depois. Mas sei que ela não pode enganar o consumidor. Eu tenho várias questões dessa dentro do manual de marcas, da lei da propriedade industrial, e eu tenho especialmente o inciso 10 do artigo 124, dizendo que eu não posso registrar como marca expressões que levem ao engano. Isso está claro lá no manual. Então, cura gripe não pode e virginiano também não pode. Isso o NPI não vai definir, de jeito nenhum. Mas, vocês não acham que é muito pouco registro indeferidos, pedidos de registro indeferidos, em 8 anos, 1.140, com base no inciso 10 do artigo 124? Eu acho muito pouco. Para 240 mil marcas, né, que a gente tem em estoque no NPI, se não me engano, a gente ter em 8 anos, porque eu descontei aqui, porque é um gap do Darts IP, em 2021 e 2022 há um problema de atualização, então esses dados aqui não contam, e o Darts IP começou a partir de 2013, então eu tenho os dados de 8 anos. Apenas 1.000 e poucos, 1.150 pedidos indeferidos no universo de 240 mil marcas de expressões que podem ser passíveis de enganar o consumidor. Isso é a prova de que o NPI não sabe usar a aplicação do inciso 10, não sabe proteger o consumidor. E não sabe quando não é tão óbvio como o virginiano ou cura gripe, que é esse caso aqui da Veracidade versus o CrossFit. Tá? Essa CrossFit, né, é uma marca que está registrada agora no NPI, cujo processo demorou acho que 10 ou 12 anos para ser registrado. Quando o americano que desenvolveu a técnica de CrossFit, a modalidade física, buscou o INPI, era só ele que estava lá, ele acho que mais alguma coisa assim. O INPI demorou tanto, e em vez do INPI avaliar o fato jurídico gerador do Pontes de Miranda vai me salvar do Denis e do Gama hoje, que o Pontes diz, fato jurídico gerador é da data do depósito. O INPI deveria olhar se há distintividade, se diluiu ou não na data do depósito. 10 anos atrás, neste caso aqui. Era lá. Sei lá que mágica que vai fazer na cabeça do examinador, mas ele tem que olhar lá. É só ele não olhar os outros depósitos todos que aconteceram. E olhar aquela marca, defiro ou indefiro naquela situação do depósito. Mas olhou 10 anos depois e disse, não, está diluído, agora está todo mundo usando CrossFit. E indeferiu o pedido do americano criador de CrossFit, depois de 10 anos, porque ele não viu o Pontes de Miranda. Mas, como que ele voltou atrás nessa decisão de indeferimento? Com base no princípio da veracidade. Foi levado ao conhecimento do NPI que CrossFit era uma modalidade desenvolvida por aquele americano, não me lembro o nome, me perdoa, que tem toda uma técnica própria para se fazer e que a vulgarização desta marca, como aconteceu nos últimos 10 anos, por mais que o titular viesse notificando os não licenciados, os não contratados, não franqueados dele, que não compraram a técnica dele, isso poderia levar a lesões, a má prática de CrossFit poderia levar a lesões. Não é fazer como Batman e só levantar o pneuzão, não é assim. Tem um monte de coisa. Então, no caso do CrossFit, além de várias questões, foram apontados riscos. Foi feito um laudo médico dos riscos da má prática, e além de outros estudos que já haviam da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de outras universidades, sobre as más práticas do CrossFit. Daí, com muito custo, o INPI entendeu que, pelo princípio da veracidade, ter deixado aquela vulgarização da marca era um risco à saúde do consumidor. Não podia deixar aquela vulgarização. E tinha que dar ao titular para que ele tivesse o direito de exigir que, além de usar a sua marca, usasse a sua técnica específica, segundo aqueles padrões de qualidade que, tecnicamente, não levam à lesão, né? Então, para encerrar, como a gente reveste toda essa integração, como a gente reveste todo esse problema dentro do NPI, todo esse problema do judiciário, com o que está sendo feito aqui hoje? Integração, a palavra é essa. O NPI e o judiciário precisam integrar o sistema de marcas à realidade nacional, ver todas as nossas diferenças e
ao direito do consumidor. E precisa haver uma integração metodológica e relacional do direito civil e do direito comercial. E os dois pararem de ficar jogando a gente para tudo quanto é lado ou dividindo a gente. Sabe por quê? Eles têm a jornada de direito civil, tem lá uma comissão, agora vai ser em maio, tem uma comissão de propriedade intelectual e direito das coisas. Aí daqui a um ano, o Fábio Lhô organiza a jornada do direito comercial, tem uma comissão da propriedade intelectual. E os enunciados tudo se batem, porque eles estão brigando pela gente. Entendeu? Fica assim, direito civil, direito comercial. Brigam pela gente, mas não ouvem a gente, Milton. Nesta jornada de direito civil, tem uma única especialista em propriedade industrial lá. E, às vezes, na jornada de direito comercial, também há falta de especialistas. Apesar de eu já ter participado e visto outros grandes especialistas, mas algumas não. Então, para entender PI, direito civil, direito comercial, direito tributário e todos os outros ramos precisam entender que nós estamos contidos. A gente perpassa em tudo, até mesmo no futebol, no direito esportivo. Por isso que eu comecei aqui falando essa brincadeira de que eu ia preparar um meio de campo para a professora Cláudia, que é muito mais séria, muito mais elegante do que eu, fazer. Obrigada, pessoal. Eu achei muito interessante. Anotei aqui para fazer minha pesquisa do Abstandstheorie. Eu acho que não deve ser em alemão ao pé da letra a teoria da distância, porque o meu telefoninho fala alemão e eu procurei e não encontrei nenhuma ocorrência. Então, vou ter que dar mais uma olhada em casa. Mas aí depois te dou um feedback de onde veio esse Frankenstein. E vou defender o Fashion Law. A menina arregalou os olhinhos porque eu dou aula na Mackenzie de IPI para o pessoal da Fashion Law, já vai fazer uns 3 anos. E eu vou puxar o teu pé à noite. Vou defender o Fashion Law, porque tem muitas coisas que são... A gente não ensina as pessoas a se vestirem bonitinhas, até porque, ai de mim, não teria como fazer isso, né? Mas realmente a questão da tendência do mercado. É assustador como isso é usado como um salvo-conduto, né, para copiar tudo, e é intrigante, porque eu dou aula também fora do direito. E para o pessoal do design, eu dou propriedade intelectual. E a gente bate de frente logo nas primeiras aulas, porque a gente tenta justamente saber de onde é que vem duas embalagens iguais, né? Eu começo a aula botando o Vanish Vantage, que é aquele caso do STJ, em que eu cito, abre aspas, não há nenhuma semelhança entre as embalagens, fecha aspas. Eles são instruídos, pobrezinhos, a agir nessas condições. E agora eu vou passar a bola para a minha grande orientadora, né, para falarmos das questões, então, da integração da PI, que a PI converse com o civil e com o comercial. Porque eu acho intrigante a gente dando aula das 3 disciplinas, a gente vê como realmente não há um diálogo entre essas áreas. Professora Cláudia, a palavra é toda sua. Bem, queria dizer que é uma grande honra, um prazer estar aqui. Peço desculpas por vou ficar com a minha máscara, mas a minha médica disse, a senhora não vai. Eu digo, não, eu vou. Aí ela disse, não vai poder ir. Eu digo, não, eu vou ficar de máscara, a senhora não se preocupe. Então, peço mil desculpas, mas estou aqui, não podia deixar de prestigiar esse belíssimo Congresso Brasileiro de Propriedade Intelectual e Direito, perder essa convivência, que estamos com tantas saudades, né, dos colegas, a professora Lisiane e os amigos, o professor Esteves, querido Dr. Milton, tantos colegas. Vejo que já está aqui o professor Luiz Renato Ferreira da Silva, não sei onde é que está, mas... aqui, recebo um grande abraço à distância, claro. E contribuir a essa reflexão tão bem organizada também pela professora Kelly Bruncha, que eu também faço uma homenagem aos colegas, né? Eu preparei uma palestra, mas foi extremamente facilitada pela belíssima palestra da professora Cone. Realmente um prazer e uma alegria escutá-la, né? Então eu diria assim, já tiveram um banquete, agora eu vou só trazer a sobremesa
para os senhores, aqueles que gostarem, fiquem com ela. Eu preparei uma palestra que já apresentei em Berlim, na nossa Associação Luso-Alemã de Juristas, a professora Lisiane é uma das nossas grandes estrelas, né? E essa palestra é sobre o diálogo das fontes. Isto foi preparada justamente, né, para ajudar aqueles que querem utilizar o direito do consumidor para defender os seus clientes, né, em propriedade intelectual, poderem usar, e isso é o chamado diálogo sistemático de coerência, e também aqueles que querem defender o consumidor poderem utilizar a propriedade, ou vamos dizer, as grandes linhas, né, da propriedade intelectual, né? Então é um diálogo realmente de complementariedade entre essas disciplinas. Acho que com isso dou uma contribuição aos senhores, né, na sua grande maioria eminentes advogados da prática, né, e com isso cumpro com a minha tarefa aqui de trazer algum tema de proteção do consumidor. A professora Cone já realmente esgotou a parte da marca. Vou tentar não reclamá-los. Eu tinha até trazido alguns leading cases, inclusive do ministro Salomão, não vou nem mencionar, viu? Ficou chato. Mas tem outros ministros. Bem, então vamos direto em virtude da adiantada da hora, direto à primeira parte, né? Qual é o diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e as leis, vou botar no plural, né? Sobre propriedade intelectual, como é que se faria esse diálogo sistemático de coerência? O diálogo das fontes é uma teoria do nosso mestre, né, de Heidelberg, professor Eric Jay. Ele, ao dar um curso de AI em 1995, já faz bastante tempo, né, ele afirmou que o pluralismo de fontes e essa fragmentação que hoje acontece, né, ela teria que ser enfrentada também com uma visão um pouquinho mais sofisticada do que o conflito de leis. O conflito de leis tem uma lógica que seria a superação de uma lei pela mais nova. Então, uma delas sairia, uma espécie de monólogo, né? Só uma lógica, né? Uma delas sai do sistema. Então, a lei nova supera a lex posterior, né? A lex anterior, desculpa. A lei mais especial supera a mais geral. E a lei hierarquicamente superior supera todas as outras. O que ele afirmou é que havia uma deslegitimidade dos nossos legisladores, e agora então eles legislavam topicamente, né? E algumas vezes, como muito bem disse a professora Cone, de maneira transversal. Então tem a LGPD. Bom, o que se aplica a LGPD? A tudo, não é? O Marco Civil da Internet, se aplica a tudo? Sim, se aplica a tudo na internet, mas talvez não. E o Código de Defesa do Consumidor? Bom, veremos que se aplica até em temas de propriedade intelectual, não é? Então essas leis transversais, elas têm uma outra lógica, né? E não cabem mais nas caixinhas, vamos dizer, ou nos campos de aplicação das leis anteriores. E a beleza, o brilhantismo da teoria do professor Eric Jay é dizer o seguinte: o campo de aplicação não é mais coincidente, porque ele tem que ser dividido entre o campo de aplicação ratione matéria, que é essa, né, da produção de dados, por exemplo, tá? E ratione persona, é um consumidor que é titular de dados. Mas não é só um consumidor que é titular de dados, é um consumidor idoso que é titular de dados pessoais de saúde. Então também entra a lei de planos de saúde, o Estatuto do Idoso. E aqui, na propriedade intelectual, não é uma marca qualquer, é uma marca para uma criança. Então, entra o Estatuto da Criança. Então, esse mosaico de leis, e diríamos essas highways, que são essas transversais, né, eles impedem que uma lei saia do sistema. Não tem mais como. E por quê? Aí, automaticamente, ele explica. O campo de aplicação ratione matéria, Código de Defesa do Consumidor. Ratione matéria é igual ao Código Civil. E o Código Civil, por sua vez, é unitário. Então, seria o Código Comercial também, né?
que, coitadinho, continua, mas com uma campo de aplicação muito pequena. Agora, ratione persone, o Código de Defesa do Consumidor é só, como bem explicou a professora Cone, para o destinatário final, que é um personagem, às vezes situacional, né? O mesmo fornecedor pode ser consumidor de alguma coisa num segundo, agora no momento digital, microsegundos ele pode se transformar de fornecedor em consumidor. Então vejam que essa fragmentação, segundo Eric James, não vai desaparecer, ela vai só ser aumentada, daí a importância do diálogo das fontes, isto é, superar o conflito pela convergência, pela coerência. O aplicador da lei, o juiz, o advogado, principalmente que sugere aos juízes, né, a solução dos casos, ele tem que trabalhar justamente essa ideia que o pluralismo não desaparece, mas que ele tem uma coerência em virtude dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. É a teoria do professor Eric James, está no cenário internacional. Eu já estou trazendo para o Brasil e falando dos direitos fundamentais, entre eles o da defesa do consumidor. Então, como se dá essa convergência, coerência, vamos chamar assim, né, entre a defesa da marca, do nome, da propriedade intelectual, da propriedade industrial e a defesa do consumidor? Bem, na Política Nacional de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor tem os chamados princípios da aplicação dele, né? E tem um princípio que eu quero chamar a atenção dos senhores, artigo 4º, inciso 6º, que é a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Então, esse princípio, que seria essa, vamos dizer, eu estou aqui dizendo, essa coerência entre a proteção do consumidor e a proteção das marcas, ela tem uma exigência no sistema do direito do consumidor, que é o prejuízo ao consumidor, prejuízos aos consumidores, né? O prejuízo aos consumidores. Essa é a única exigência que faz possível por um concorrente, por exemplo, os senhores estão advogando por um concorrente, né? E alguém, isso é um caso concreto, alguém que vende, sei lá, lâmpadas, ele estabelece determinadas restrições aos outros concorrentes, porque ele tem esse poder, né, esse poder de concentração, sei lá, uma plataforma, marketplace. Agora o mundo está bem complexo, até para a concorrência desleal, né? E onde é que eu vou procurar a base? Vou procurar aqui. E no caso dos nomes, signos distintivos, marcas, inventos e criações, aqui tem todo o problema patentário, né? Onde é que eu vou procurar essa base para utilizar o Código de Defesa do Consumidor? Ah, professora, mas por que eu vou utilizar o Código de Defesa do Consumidor? As leis sobre propriedade intelectual são perfeitas. Ela já está me olhando ali, que também vão me puxar hoje a perninha, né? Não são perfeitas. E tem uma coisa no Código de Defesa do Consumidor que é belíssima, que é os seus aspectos coletivos. Na própria definição de consumidor estão todos aqueles que intervêm na relação de consumo. Toda aquela coletividade exposta, uma publicidade. E ainda, individual homogêneo, tudo igual, coletivo e difuso. Toda a parte processual do Código de Defesa do Consumidor é magnífica, sinceramente falando. E pode ser muito útil a esse concorrente ele se dizer consumidor e atuar em relação aos consumidores, protegendo, né, os consumidores, sempre que houver prejuízo. Eu mesma já utilizei muito esse inciso aqui, porque ele é principiológico, que está no Zeitgeist, né? Porque ele faz esse diálogo por lei, não é o juiz, ele simplesmente vai usar e pronto, não tem problema. Então, concorrência desleal é uma irmã da propriedade intelectual? Obviamente é, mas o direito do consumidor também é. E o meu último exemplo que também já foi aqui explorado, a publicidade comparativa entre produtos. Nós temos um regimento de
legal para publicidade, muito útil no Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, a publicidade comparativa, que arrepia os concorrentes, né? Ela é regulada e muito bem regulada. Ela não é proibida, não é abusiva, mas ela pode ser abusiva. E aqui quero chamar a atenção dos senhores. Onde é que está essa oferta ou essa abusividade? Pode estar na maneira de apresentar, segundo o artigo 30. Segundo o artigo 37, é proibida toda a publicidade enganosa ou abusiva e toda a informação ou comunicação de caráter publicitário. Então entra aí o marketing, os intermediários, artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, inteira ou parcialmente falsa. Veja como é forte esse parágrafo 1º do artigo 37. Ou que por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor. Como vimos, é muita possibilidade de erro. E a abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza que incite a violência, explore o medo, a superstição ou se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Então aqui é aquela, vamos dizer, sensibilidade maior se o produto é infantil. Quanto à publicidade infantil, tivemos uma belíssima decisão do STJ e também sobre marcas estrangeiras. Se as decisões sobre marcas no Brasil, elas utilizam de forma, vamos dizer assim, um pouco talvez assim um pouco superficial, né? A possibilidade de confusão do consumidor, só vou citar a ministra Nancy Andrighi, em matéria de marcas estrangeiras, de proteção internacional dos consumidores, da exigência do português para entendimento do produto, o STJ tem belíssima jurisprudência. Eu já estou quase terminando, queria trazer aos senhores alguma jurisprudência, né, sobre um repetitivo, inclusive, do trade dress, né, que na verdade é uma coisa que fica muito parecida ao nome. Um era o Natura Erva Doce e o outro era o Jequiti Erva Doce. Um era o Horus e o outro era Jequiti Oro, que também ficava mais ou menos parecido, né? E ali uma belíssima decisão é o RESP 1527232. E esse é do ministro Salomão. Mas essa decisão é belíssima, e é baseada no direito do consumidor. Eu ia citar essa do homem médio, nem vou citar, mas acho importante, foi externo, né, esse diálogo também sistemático de complementaridade. Né? Nós não temos só a marca, temos o nome comercial, eles são os elementos definidores da verdade, liberdade de compra do consumidor, né? E tem que ser, nesse sentido, uma liberdade total, não induzida em erro. Acho que esse elemento os senhores podem muito bem utilizar. E, por fim, o tema da vulnerabilidade, já aqui mencionado muito bem pela professora Cônio, né? Eu queria chamar a atenção da vulnerabilidade agravada do consumidor em matéria de pirataria. Geralmente se imagina que a pirataria é algo que o consumidor gosta, principalmente se for consumidor brasileiro. Mas não é assim. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 21, exige, inclusive, para as obrigações, uma obrigação de uso de peças originais nos consertos, a não ser que o consumidor, aí vem novamente a liberdade de escolha, se manifeste de forma especial. Por último, o próprio Código de Defesa do Consumidor faz toda não há tempo aqui para desenvolver, não é? Mas toda uma defesa da língua portuguesa como comunicação. Por quê? No momento que eu, através da marca, através das informações do marketing, eu coloco uma forma, né? Informar, né? Informa. Então, essa forma tem que ser acessível às pessoas, como muito bem mencionou a professora. Eu teria mais coisas para dizer, mas estamos todos nós muito interessados também no debate e na palestra que se seguirá. Muito obrigada. Eu achei interessantíssima
a convergência na nossa reflexão aqui entre a proteção do vulnerável e o trade dress, porque é exatamente os aspectos que a professora Connie trouxe nas imagens, é o que eu referi antes no Vantage Vantage, e eu acho que uma primeira reflexão que eu traria para a professora Connie talvez seria questionar a questão do papel do perito, né? Porque hoje a gente vê uma série de... O STJ decidiu, depois daquele malfadado caso Vantage Vantage, que sim, cabe perícia em todos os casos e configura cerceamento de defesa a hipótese de indeferimento. Então, cabe perícia. E o que faz esse perito? O perito vai fazer, então, uma análise da embalagem opinativa, quer dizer, o gosto dele e o do outro, enfim, qual o papel do perito, como é que você visualiza que ele deveria trabalhar? Eu procurei trazer esse tema, trazer um pouco da minha experiência em sala de aula na UFRGS para os designers, né? Durante 2 anos eu fiz a avaliação deles, segunda nota, né? Façam um trabalho sobre critérios. Se vocês fossem um perito, o que vocês observariam? Tamanho de fonte, estilo de fonte, cor, tamanho de embalagem, escopo do produto, qual é o público-alvo, o que são os critérios para vocês, né? E isso, de uma certa maneira, trouxe luzes para aquilo que eu tenho que lecionar para eles. Mas eu fico intrigada na perspectiva agora da advogada Marta. Como é que tu entenderias o papel do perito, Connie? Fui eu. Eu acho que são as assombrações. Bom, depois eu gostaria de saber se eu tenho uma pergunta, se eu tenho direito a uma pergunta para a professora Cláudia Lima, mas o que já contei aqui, ó, 2 páginas. O que eu entendo, o que eu tenho visto sobre o perito na propriedade industrial e a aplicação, principalmente no eixo Rio e São Paulo, os juízes ainda parece que não veem o Código de Processo Civil, que diz lá que o perito pode ser uma entidade, inclusive o Código de Processo Civil, incitando que busque as universidades. Ele busca, incitando que busque realmente um expert no assunto. Mas o que tenho visto no Judiciário Paulista e Carioca? Empresas, daí não, tem uma empresa, o Código de Processo Civil está falando que eu posso ter uma empresa. Aí os peritos, vamos dizer, profissionais que já existiam, que já faziam, advogados de propriedade industrial, para mim, me perdoem, eu sei que estou numa plateia de advogados, eu fui advogada, mas eu não concebo isso. Como é que eu posso ser advogado de uma parte adversa sua, num processo, você numa outra, e eu ser perito num outro processo que vocês dois estão lá? São os advogados de PI, que são desse tamanho, mesmo no Rio de São Paulo, são peritos, e agora montaram empresas. Então, não tem nada com o espírito do Código de Processo Civil, no meu modo de entender, o que tem acontecido nas nomeações. As universidades ainda não são procuradas, os experts não. Então, assim, o juiz não sabe que existe o design. Aí ele nomeia sei lá o que, engenheiro, um advogado, para fazer uma análise de violação de um registro de desenho industrial, de uma violação de uma criação de um trade dress e assim por diante. Agora, tem outro lado também, que você mesmo comentou, que o pessoal de design é treinado. Não, mas eu tenho que seguir a tal da tendência. O marqueteiro também. Eu sei que eu sou casada com 1 há 20 anos. Foi bem complicado trazer ele para o lado, tirar ele do lado negro da força. A Adriana, que foi aluna dele, sabe. Mas, assim, o que acontece? É essa visão que a gente tem que ter, que propriedade intelectual e outros ramos do direito também, né, posso falar de propriedade intelectual, tem que ser matéria obrigatória nesses cursos. Eles também precisam conhecer, né? O marqueteiro precisa conhecer, o contabilista precisa conhecer, o designer precisa conhecer. Essa ideia de copie, crie a partir do grande, né, do líder de mercado, isso está escrito nos livros do Kotler, com todas as letras do Hacker, né?
para eles fazerem isso. Então, precisamos ter aulas obrigatórias, curso obrigatório. Precisamos formar para ter a disciplina obrigatória, também não adianta isso. A gente precisa formar mestres e doutores em propriedade industrial para poder suprir o mercado e dar aula para os administradores, marqueteiros, publicitários, designers, etc. E integrar muito mais. Então, o judiciário continua, os períodos continuam sendo designados porque trabalham com propriedade intelectual e não porque são expert no design, ou na marca, ou no consumidor. Não entenderam ainda, para mim, o espírito do 73, salvo engano, né? Do CPC. Aproveitando aqui a minha pergunta para a professora Cláudia Lima Marques, o que eu vejo, e acho que você também pode, doutora Elisiane, me dizer, é que separam publicidade de trade dress e de marca. Não, trade dress, marca, é um sinal distintivo, não é publicidade. Mas não é uma forma de atrair o consumidor? O design marqueteiro não cria aquelas cores, aquelas formas todas, não é uma forma de atrair, não é uma forma de publicidade. A embalagem do produto não é uma forma de publicidade. Por que eu nunca vi colocarem, por exemplo, em xeque essa questão da propaganda comparativa numa embalagem, uma avaliação de trade dress? Você está bravo? Mas eu puxar a orelha, meu pé hoje. Eu acho que tem que começar a ver. Não é uma forma de publicidade também, além de ser um sinal distintivo, trade dress é um sinal distintivo, defendo isso, mas é uma forma de publicidade também, né? Não é? Eu poderia, então, aplicar essa questão da publicidade comparativa, da publicidade abusiva, nas questões de trade dress, da embalagem em si. Porque o que eu vejo é que eles veem no NPI e o próprio Judiciário de Propriedade Industrial, publicidade é o filme. Aquele que está lá, o filminho no YouTube, que está o filminho na Globo, na TV, é lá, só aquilo, não é o produto, não é o trade dress, não é a roupagem. Agradeço a reflexão. É realmente muito importante isso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele se foca na publicidade, sim, mas também no marketing. Nesse sentido, o comentário do eminente ministro Antônio Renan Benjamin é que não há sinonímia entre publicidade e marketing. Marketing é um fenômeno muito mais amplo, né? Que inclui, está mencionado no Código de Defesa do Consumidor, a embalagem, qualquer tipo de informação, que pode ser até uma coisa que esteja fora, né? Alertas, né, ao consumidor, né? E hoje em dia o marketing, tem o telemarketing, né, tem o marketing digital, é um fenômeno tão amplo, né, que valeria a pena utilizar uma das sanções possíveis, né, do Código de Defesa do Consumidor. Mas na parte terminológica, o Código de Defesa do Consumidor ainda usa a expressão contra propaganda. Propaganda já é outra coisa que teoricamente seria apenas a ideológica e não comercial no sentido clássico da palavra. Então, me parece que seria, professora Conde, de aproveitar o projeto de lei 3514 de 2015, que visa atualizar o Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital e fazer uma sugestão. E aí eu teria como sugestão, enfim, não sei se é possível, né? Mas a lei argentina, quando define fornecedor, ela inclui, né, o distribuidor, o provedor, o vendedor e aquele que colocou a sua marca na coisa ou serviço. Eu acho tão interessante essa inclusão do fornecedor como aquele que coloca a marca, porque isso permitiria todo esse embate que o artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor traz, né, para, vamos dizer, uma clareza, isto é, todo mundo que utilizar aquela marca está tentando, né, vamos dizer, surfar naquilo ali, está tentando se beneficiar daquele outro. Então, a ideia, né? Mas pode se fazer outras sugestões, desde que se tenha como quadro, né, um
mundo digital, onde realmente publicidade mesmo, quase já não mais existe. Existe muita coisa outra que ajuda a comercializar, né? E é o grande marketing ali que está acontecendo. Então, me parece que o momento é esse, de fazer uma sugestão dessa, um pouquinho melhoria da tecnologia, né? Do Código de Defesa do Consumidor, mas que ela está realmente insuficiente para os fenômenos atuais, eu concordo. Vou tomar a liberdade aqui de fazer uma integração. E parece que hoje em dia ficou tudo muito mais sutil, né? Antigamente a publicidade era algo muito mais escancarado, né? Hoje a gente tem a publicidade das celebridades, dos influencers, que às vezes não são autoridade em coisa nenhuma, mas que acabam vendendo, né? E recentemente fiz um trabalho sobre isso com a Lúcia Daquino, que foi também orientanda da professora Cláudia. E a questão é que aí, quando a gente fala em trade dress, que não é um conceito da nossa lei, a gente importou para cá dentro da concorrência desleal, então uma proteção do conjunto imagem, que por sua vez, já de uma maneira análoga, e a gente não tem nada expresso em relação a isso, as questões de celebridades, a questão de influência, a publicidade não entra bem no conceito também do trade dress, mas é o cheirinho da loja, o ambiente que a loja proporciona, a embalagem que o produto é comercializado. E aqui eu acho que poderia se fazer uma aproximação por analogia também, né? Porque o espírito, já que o Código de Defesa do Consumidor tem tantos preceitos gerais, assim, principiológicos, talvez pudesse caber. Fica aqui, né, o pedido para um novo artigo para escrever sobre isso, né, professora? Fazer um trabalho com uma analogia dessas questões. Não sei se o protocolo agora, Milton, é abrir para perguntas, se a gente poderia oferecer ao público a oportunidade de desfrutar em 5 minutos do brilhantismo dessas duas maravilhosas professoras. Alguém gostaria de trazer alguma questão? Já temos 1, 2, 3. Tá, então, ladies first ou first? Ladies first. Boa noite. Parabéns, estou muito feliz de estar diante das 3, principalmente da professora Poli, que eu não conhecia ainda pessoalmente, né? A professora Cláudia já tive oportunidade. Só um comentário assim, de quem atua na área, né? A questão da aproximação do consumidor com a API, não resta dúvida de que é das nossas ferramentas até de arguição, né, em defesas, enfim, de marcas dos nossos clientes. O que espanta, e aí eu estava aqui pensando em como solucionar isso, e é essa provocação que eu deixo é o seguinte: o NPI não analisa administrativamente questões relacionadas à concorrência desleal e direito do consumidor. Nos pareceres, quando isso é alegado em oposições ou manifestações, vem lá que concorrência desleal é ilícito penal e por isso é da competência do judiciário, e numa última frase lá vem dizendo que direito do consumidor não é matéria afeta a esta entidade. Então eu não vejo como resolver, porque de fato os examinadores do NPI não têm condições, porque são poucos, enfim, né, as questões do NPI que a gente sabe, e como que nós, operadores do direito, na defesa das marcas dos clientes, poderíamos fazer essa aproximação que a gente entende importante, né? Então só fica esse questionamento aí, que é uma das dores que a gente sofre no dia a dia da administração, né? No direito, na parte administrativa das marcas. Não sei se vocês têm alguma consideração a esse respeito. A sugestão da professora Cláudia, a gente reunir as perguntas para uma defesa, uma resposta posterior, né? Então, vou passar a segunda, aquele moço de gravata azul. Boa noite. Pegando ali até um gancho na pergunta da perícia, né? Eu vejo o seguinte, que essa questão do consumidor-alvo é bem sensível e bem importante, e na prática eu imagino que na maioria das ações de marca, na maioria delas, o relevante seria fazer uma perícia de pesquisa de mercado para trazer a opinião desse tal consumidor-alvo, ouvir ele para trazer essa informação para o processo, né?
Já vi precedentes que aceitam isso, mas na prática eu tenho enfrentado uma certa resistência no deferimento desse tipo de prova, de pesquisa de mercado. Então, a minha pergunta nesse sentido, eu gostaria de ouvir a opinião das professoras a respeito disso. Considerar uma prova desnecessária, né? E agora, professor meu. Obrigado. Primeiramente, parabéns. Essa tua apresentação eu não tinha visto ainda. Foi sensacional, professora Cláudia. Você virou pelo WhatsApp. Professora Cláudia, excepcional, professora Lisiane. Eu tenho duas perguntas. Uma delas, que não vai puxar o pé, porque é relacionada ao Pontes. Acredito eu que irá para esse lado. Mas se for para esse lado, a gente já tem se o STF for para esse lado, no caso do iPhone, ele vai ter que considerar a data do protocolo do pedido de registro da marca Gradiente iPhone, que foi no ano de 2000 e que nem se cogitava em ter iPhone no mercado. Se nós formos nessa linha, Pontes de Miranda, nós já temos definida a questão Gradiente iPhone versus iPhone. Imagino eu. Pergunta. E a outra é uma provocação também, que também é uma pergunta. Nós tivemos uma situação que nós tivemos que fazer 2 recursos especiais, 2 embargos de declaração, por violação do 535 à época, porque o nosso TRF considerou que não houve prova de confusão no caso de nulidade de registro de marca. Tudo por causa da interpretação do inciso 19 do artigo 124, que fala em possibilidade de confusão à associação. Possibilidade. E como ele afirma isso em base à declaração, olha, a lei fala que a possibilidade, eu não tenho que fazer prova efetiva da existência de confusão. Silenciou, STJ, voltou, mandou, STJ mandou, ó, te manifesta. Não se manifestou novamente, novo recurso especial. Aí foi julgado de plano pelo STJ, com uma chamada, um puxão de orelha para o TRF, de não ter acolhido, mas tudo para dizer o que tem que ter é possibilidade de confusão. Bom, frente a isso, a relatoria da ministra Nancy Andrighi, frente a isso, aí vem a pergunta. Eu imagino que em ações que discutam a validade de um registro, a gente trabalha no âmbito da possibilidade de confusão. Se eu trabalho no âmbito da possibilidade de confusão ou associação, né, que são duas coisas diferentes, o professor Denis sempre tem uma tirada muito boa, apesar de puxar o pé, né, que é uma regrinha de concurso, né, aquelas famosas, né, confusão é o quê, associação é de quem, né, tu nunca mais esquece. Depois que decorou isso aí, nunca mais me trata de forma como sinônimo fosse confusão ou associação. Não são sinônimos, são coisas diferentes. Mas aí, dentro dessa parte, professor Panini, a prova que eu deveria fazer no âmbito de uma ação de nulidade para mostrar que há possibilidade de confusão e se eu tenho a possibilidade de contratação de um profissional, eu contrato um profissional de design. Porque ele vai analisar, do ponto de vista do sinal distintivo, o que eu preciso para provar a possibilidade. Ou seja, os pontos de contato existentes entre os sinais distintivos e se eles causam, né, a possibilidade de confusão. Quando eu tenho a prova efetiva, que é a pesquisa de mercado, eu tenho mais. Eu não posso dizer que eu não posso usar uma prova de confusão efetiva no caso de unidade de marca. Se eu preciso do menos e tenho mais, eu uso mais. Ou não, ou posso usar o menos. Agora, numa prova de infração, me parece que eu estou precisando efetivamente da prova da existência da confusão. E aí, a gente está falando, seja que prova for, e uma delas é a prova através da pesquisa de mercado. Não é a única, mas é uma prova. Bem, eu agradeço muitíssimo as perguntas muito interessantes. Eu vou me limitar à primeira, até pelo adiantado da hora. Então, sobre essa aproximação PI e consumidor. Especificamente sobre o INPI, assim, com todas as agências brasileiras,
há vamos dizer, um grande problema de articulação, né, que foi mencionado na pergunta. Eu devolvo a pergunta, porque nós estamos estudando agora a nova lei de agências de 2019, que talvez traga algumas linhas, né, de solução disso. Eu acho que cabe à advocacia, realmente, pelo menos em relação à Senacom, né, puxar um pouco o sistema de defesa do consumidor, puxar o pessoal da concorrência, etc., para fazer essa articulação que a lei prevê, né? Então, eu acho que é uma esperança no fim do tudo. Não estou dizendo que vai funcionar, mas é uma esperança. O resto, todas as perguntas da professora Cláudia. Obrigada. Pesquisa de mercado, eu também gostaria de ouvir a opinião da professora Cláudia, se acha que é uma forma de ouvir o consumidor. Até porque, eu tenho que dizer que eu sou um pouco parcial nesse assunto, uma vez que meu marido trabalha com pesquisas de mercado, alguns sabem. Mas eu vou dar a minha passagem geral. O INPI ignora o direito do consumidor, ignora o direito da concorrência, ignora tudo, porque a Procuradoria faz uma interpretação literal. Se não está escrito lá na lei, que tem quase 30 anos, que o consumidor existe, não existe. Como não existe o secundário mínimo, como não existe o décimo, como não existe isso, como não existe aquilo. Então, é isso. É por isso que o INPI ignora tudo. E por isso também a ideia de fim do backlog. E aí a gente vai perdendo um pouco, resolver o backlog, mas vai perdendo qualidade. Então, é por isso que o INPI ignora. Mas o examinador, no seu momento de exame, não adianta, ele é um consumidor. Ele vai jogar a experiência de consumo dele, aquilo lá, na hora de analisar. Ele vai estar colocando aquilo. Pesquisas de mercado. Primeiro, que eu gostaria de dizer, existem vários tipos de pesquisas de mercado, né? A gente imagina só aquela pesquisa quantitativa dos grandes institutos, colhendo 1000 pessoas, mas existem outras formas. Existe, por exemplo, a Qualis, que é o focus groups, que o pessoal diz. Então, eu acho que a gente deve olhar, Milton, caso a caso, para ver como que deve ouvir o consumidor, que situação. Numa Qualis, numa quantitativa, ou, eventualmente, eu realmente não preciso nem ouvir diretamente o consumidor através de uma pesquisa, mas eu vou olhar dados, e como estes que já estão ali, que são dados secundários na metodologia científica, que já estão expostos para a gente, para avaliar aquela questão. Então, o julgador ou o perito, ele pode, e algumas vezes ele deve se valer das várias modalidades de pesquisa de mercado, e outras vezes ele pode e deveria usar dados secundários para fazer aquela análise dele, diante do produto. Falar, olha, isso aqui tem essa situação e essa outra. Que mais que também foi a pergunta ali, né? Sim, a gente tem visto com mais aceite as pesquisas de mercado, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se não me engano, tem uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo falando explicitamente, não me lembro agora o número, sobre o uso de pesquisa de mercado como um mecanismo de ouvir o consumidor. Acho que também restringe muito, tem muitos mecanismos de saber e ouvir o consumidor, e não só a pesquisa, que pese isso ajudar o meu marido. Acho que tem a nova lei como a professora Cláudia falou, olhar as agências, o Senacom, a doutora Juliana tem que olhar a nova lei de agências, mas antes a gente precisa fazer um hashtag colar, Free INPI. O INPI precisa passar a ser uma agência de verdade, um hashtag Free INPI. Não teve o Free Britney, agora é Free INPI. Precisa, ele precisa ter o seu dinheiro, ele precisa ter direito ao seu dinheiro, ele precisa ser livre ele precisa estar equiparado a uma verdadeira agência, a uma autarquia em condições de agência, e ele não é. Então ele será ignorado, se continuar do jeito que está, o trabalho da Senacom e da nova lei de agência, porque ele é uma sub-autarquia. É essa a visão dentro do organograma do governo federal.
Com relação ao gradiente iPhone, eu não vou adiantar não. Não vou não. Deixa o STF me chamar lá para fazer uma consulta pública. Mas tem dois lados. Veja, quando eu falei do Ponte de Miranda, eu estou falando na posição do examinador no processo administrativo. O judiciário, ele tem uma outra situação, não especificamente do iPhone falando aqui, mas ele tem a situação concreta, real, o caso concreto real, que foi a questão que você estava falando das provas. Realmente, quando eu uso uma pesquisa de mercado, eu estou vendo a situação concreta, que também, Denis, agora para não puxar a orelha, né, Denis, análise em concreto e análise abstrata. O examinador do NPI faz análise em abstrato. O judiciário faz análise em concreto, com todos os fenômenos e com toda essa situação e esse arcabouço legislativo, tudo que está acontecendo. Pelo menos deveria assim fazer. Tá? Espero ter satisfeito aí as dúvidas. Sensacional, né? Sem palavras para reconhecer o talento e disponibilidade das professoras Cláudia Lima Marques e Cláudia Cesário. Uma satisfação ter podido mediar o encontro desses dois gigantes, né, das suas respectivas áreas. Agradeço muito a participação e presença de todos. Agora a gente tem um painel de empresarial para seguir. Vou pedir apenas um encerramento das nossas grandes mestras com uma salva de palmas, né?